Nosso de feriado de carnaval, que foi um tempo muito especial, foi diferente. Diferente não porque fizemos muitas coisas diferentes, porque não foi isso. Mas a postura das pessoas estava muito bacana. Quem estava lá porque queria, realmente porque queria. Não é? E eu louvo a Deus porque todos nós aprendemos muito, desde a convivência entre nós, que foi muito boa. Passamos tempos ali especiais, a equipe trabalhou bastante bem, graças a Deus, com uma equipe já um pouco maior. Eu pude me preocupar praticamente somente com o trabalho ali do estudo bíblico. E o Fee Contact foi muito bom também, foi legal. Foi muito bom. E tínhamos um filmezinho que vai passar, acredito que semana que vem, para vocês verem um pouco do que aconteceu lá. Mas ali eu pude mencionar, acho que no segundo dia, o nome de um homem do século XVIII que eu tenho um profundo respeito, pastor Jonathan Edwards. Vale a pena você procurar a biografia do pastor Jonathan e ler. Aquele homem afetou o seu tempo e ele, dos 18 aos 20 anos de idade, ele escreveu 70 resoluções para a sua vida pessoal, para a sua vida espiritual, para a sua vida cristã, para a sua vida como homem no mundo. Resoluções que deveriam afetar a sociedade que ele vivia e deveriam aproximá-lo de Deus de forma determinante, de maneira que ele estivesse com aquelas resoluções capacitado a viver num processo de crescente de santificação e de luta diária, naturalmente, que é a relação direta com a santificação, de luta real contra o pecado, influência na vida das pessoas com o Evangelho e principalmente com a pregação do arrependimento, com a pregação de que Cristo morreu na cruz por pecadores e que aquele que se apresentar diante de Cristo, arrependido de seus pecados, crendo que Cristo na cruz fez o que era necessário para o perdão de pecados e vida eterna daquele que crê, teria o perdão de pecados e a vida eterna. Ele lutou durante a sua vida com esta mensagem na sua boca e em seu coração. E eu citei ali 7 das 70 resoluções que o pastor Jonathan fez. E eu vou mencionar apenas uma delas, uma das 70, que tem tudo a ver com o tema da nossa mensagem. A vida na perspectiva da morte. Eu creio que o pastor Jonathan, ele conhecia, ele entendia o que Jacó experimentou durante a sua vida, em particular no capítulo 48. O pastor Jonathan escreveu a seguinte resolução para a sua vida: resolvi pensar e meditar bastante em todas as ocasiões sobre a minha própria morte e sobre circunstâncias relacionadas com a morte. Parece que o pastor Jonathan Edwards entendia que ele funcionava melhor se ele olhasse a sua vida presente na perspectiva da sua morte, da morte das pessoas ao seu redor, e que o tempo era algo importante, que deveria usar bem o tempo, que não deveria desvalorizar os privilégios espirituais já concedidos a ele. Acredito que como a nossa percepção da vida, ela muda quando nós estamos diante da morte. Vocês já me ouviram falar diversas vezes que um bom lugar para nos tornarmos crentes piedosos é na UTI. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar numa UTI, acamado, enfermo, com risco de vida.
Quantos aqui já tiveram uma situação como essa? Olha, a gente pensa na vida, na morte, não pensa? E eu tenho pensado muito nisso, principalmente depois que relembrei esta resolução do pastor Jonathan. E a coisa cresceu a partir do momento que eu pude trabalhar com esse Gênesis 48, com o nosso querido Jacó. Impressionante como a percepção da nossa vida ela muda diante da expectativa da morte. Por quê? Será que a morte é tão melhor do que a vida assim? A gente precisar chegar nas beiras do fim da nossa vida para começar a dar valor àquilo que realmente tem valor? A gente começar a parar de destratar as coisas importantes por causa das nossas urgências, a maioria delas temporárias, fruto de egoísmos, a maioria delas. Jogamos fora as coisas importantes porque batizamos de urgentes muitas coisas inúteis, que satisfazem apenas nossos egos e paixões. Mas aí vem a dureza da sepultura. E aí começamos a pensar, puxa, por que eu não fiz isso? Puxa, por que eu não tratei essa situação melhor, aquela pessoa, aquela circunstância? Por que eu não tratei Deus melhor? Que cruel precisarmos da morte para pensar melhor sobre a vida. Dezessete anos atrás de Gênesis 48, do momento histórico de Gênesis 48, Jacó descreveu a sua vida quando ele teve uma entrevista com o faraó, vocês devem lembrar, lá no capítulo 47, verso 9. Jacó descreve a sua vida para o faraó da seguinte forma: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos, foram difíceis. Não chegaram aos anos da peregrinação dos meus antepassados, mas foram dias terríveis, dias sofridos. E então, na mensagem lá do capítulo 47, eu comentei que esse deve ter sido um péssimo testemunho que Jacó deu para o faraó, comprometendo até talvez o testemunho do seu filho, José, mesmo na condição de um cidadão naquela circunstância egípcio, mas um homem que deu testemunho incansável do amor, do poder e da graça de um Deus santo e justo. Mas essa era a perspectiva de Jacó sobre a sua vida. Só tristeza, só dureza. O homem que conhecia Deus, na chance que ele teve de testemunhar para um pagão egípcio, ele apenas lamentou-se dizendo que a sua vida foi um mar de tristezas e durezas. Mas agora aqui no capítulo 48, na iminência da sua morte, Jacó muda o seu discurso. Ele revela uma fé consciente. Ele revela uma fé profunda, cheia de gratidão diante da fidelidade de Deus, dos cuidados de Deus, durante todos os dias de sua vida. Que coisa estranha. Que contradição. Como é que a gente explica essa mudança de atitude de Jacó? Eu acho que é assim que a gente explica. Ele está vendo a sua lápide. Ele está para morrer. Está velho, está com 147 anos. Ele agora começa a presenciar a sua própria sepultura. Irmãos, nós não precisamos ficar às portas da morte para ver a nossa vida na perspectiva correta, como fez José. É tempo de parar agora e ver aonde nós temos precisado chegar nos limites da nossa vida para perceber o que estamos deixando simplesmente passar desapercebido, porque os nossos interesses, nossas paixões, nosso egoísmo podem estar tão dominantes no meu coração que
Por vezes Deus pode ser até um inconveniente. Os padrões de Deus acabam me atrapalhando em meus objetivos. Eu vou e busco para Deus padrões que Ele nunca teve, apenas para satisfazer a minha ansiedade por viver muito. Mas só nas beiras da morte eu vou perceber que eu corri atrás do vento e deixei as coisas importantes por causa daquilo que eu julguei urgente, mas que não afetava a minha eternidade. A morte nos faz pensar desse jeito. Mas a minha esperança é que a gente possa parar hoje. Graças a Deus, eu acho que está todo mundo aqui bem de saúde. Amém? Uma gripinha aqui, uma sinusitezinha ali, uma denguinha aqui e tal. Que a gente possa parar e refletir na nossa vida agora. Para que a gente não tenha que fazer isso na UTI. Vamos orar? Santo e amado Deus, muito obrigado pela Tua bondade que nos traz de forma tão carinhosa aqui, ó Deus, para estarmos juntos como Tua igreja, para Te honrar, para bendizer o Teu santo e glorioso nome, por tão grande salvação que recebemos em Cristo Jesus, e clamar, ó Pai, pela Tua intervenção em nossa vida mediante a Tua palavra. Fala conosco, Pai querido. Nos ajude, ó Deus, a sair daqui santamente mais preocupados com a nossa santificação. Santamente mais incomodados com te servir melhor. Inquietos, ó Pai, santamente com uma vida que enxerga o Senhor em todos os nossos caminhos. Nos ajuda nisso, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos ler inicialmente dos versos 1 ao 7. Depois vamos dar um estirão dos versos 8 ao 22. Os versos 1 ao 7 dizem assim. Algum tempo depois disseram a José, seu pai está doente e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Jacó, reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo, eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Rubens e Simeão. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus. Serão convocados sobre o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata. E eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Muito bem, irmãos. Nesse primeiro bloco nós vemos um tipo de adoção espiritual, que Jacó anuncia a José no que diz respeito aos seus filhos nascidos no Egito, de uma mulher egípcia, chamados Manassés e Efraim. Já percebemos aqui que Jacó está dobrando o cabo da boa esperança aqui, né? Ele já está fazendo força para sentar. O texto diz que ele está se esforçando, ele se esforçou muito para sentar-se e poder então receber ali José e seus filhos, seus netos, os netos de Jacó, filhos de José. O que devemos fazer, irmãos, é compreender, à luz do que vamos pensar aqui, por que esperar tanto? Por que esperar tanto para uma mudança de mente no coração?
o que vemos, o que percebemos no texto lido é que José, quando toma conhecimento que seu pai está para morrer, ele imediatamente ele reage como filho, obviamente. Ele pega então seus filhos, vai na direção do seu pai para que eles conheçam o seu avô. Isso é interessante porque os filhos de José, a essa altura, já têm aproximadamente, talvez, 18 e 20 anos de idade. Jacó está ali em Gósen, ali relativamente, né? Atravessou ali o Nilo, o delta do Nilo, está do outro lado, uma região fértil do Egito, mais próximo ao Mediterrâneo. E a sede do Egito era mais ao centro, né? Mais a noroeste ali de Gósen. Mas o texto sugere que não havia ainda acontecido um encontro formal. Eu não creio que ele não soubesse da existência de seus netos. Mas, não, pelo que o texto nos sugere, não havia um encontro formal desse momento ainda. E vemos ali que Jacó, tomando conhecimento que José está vindo, ele, como disse agora, ele se esforça imensamente, como o verso 2 nos relata. Jacó senta à cama e pronuncia palavras muito significativas. Me parece que José não tinha ainda tomado conhecimento daqueles momentos especiais que, nos dois grandes encontros de Jacó com Deus, durante a sua trajetória, e Jacó testemunha, relata isso para José, com o acréscimo de que, nesse momento de transmissão oral, de momentos que estão por vir a José e aos seus descendentes, Jacó tem uma profunda preocupação com falar sobre as promessas que ele tem para a vida dele e para os seus descendentes quanto a Canaã, a garantia de que Jacó seria o povo de Jacó, o povo de Israel seriam numerosos. Isso, obviamente, não aconteceria mais, Jacó não veria mais isso em vida, mas isso aconteceria a partir da vida dos seus filhos e José, juntamente com Manassés e Efraim, teriam uma grande responsabilidade, uma grande herança nessa promessa que foi feita a Jacó, e Jacó tem um grande cuidado em transmitir isso a José nesses momentos finais de sua vida. Eu creio que isso explica para a gente o fato de o fato de que Jacó, ele prontamente ele recebe seus netos nascidos no Egito. Ele percebe que aqueles netos contribuiriam grandemente para este cumprimento desta promessa de que eles seriam um povo numeroso, seria uma grande nação. E há esse cuidado de tanta coisa para ser dita. Jacó se detém exatamente nestas questões que envolvem as promessas de Deus para a sua vida, que afetariam, obviamente, a vida dos seus descendentes também. Só que, além disso, tem outro detalhe aqui incluso nesse texto, que eu creio que Jacó tinha, além dessas realidades da promessa, da herança que está para a vida dos seus descendentes, tinha uma outra coisa em mente. Isso está no verso 7. O verso 7 nos diz assim, Jacó diz: quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Poderíamos fazer um acréscimo, um apócrifo aqui, dizendo: para minha tristeza, José, sua mãe Raquel, a minha querida, ela morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho de Efrata, que é Belém. Eu creio que isso aqui deve ter enchido os olhos de José, de Jacó e José de lágrimas. José era, sem dúvida alguma, muito querido por José e por Jacó, e nós vimos como foi a perda de José para Jacó lá, muitas mensagens atrás. E José era filho de Raquel, a esposa que Jacó amava. As 4 que vieram no pacote cumpriram o seu propósito de respeito
um povo que seria muito numeroso. Mas Raquel era a que Jacó amava. E ela morreu prematuramente. Até porque ela era mais nova das outras 3 irmãs. Pela ordem, não deveria ser ela morrer. E ela morre primeiro. Isso seguramente nós vimos, quando falamos sobre isso, que isso abateu profundamente Jacó e ela nem sequer pôde ser enterrada na região de Macpelá, onde estavam Abraão e Isaque. Ela foi enterrada ali, em Efrata, região de Belém. Isso tudo devia estar afetando, sempre deve ter trazido algumas angústias e tristezas a mais para Jacó. E eu creio que essa adoção, todo esse carinho de Jacó com Efraim e Manassés, trazia lembranças especiais a Jacó, porque tecnicamente ele estava recebendo mais 2 filhos, filhos da sua amada Raquel. Então eu creio que isso estava também na mente de Jacó quando ele recebe seus netos e pronuncia a eles as verdades que envolvem a herança e as promessas que Deus fez para Abraão, para Isaque e Jacó. Vamos agora aos versículos 8 a 22. Acompanhe na sua Bíblia. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada que deve ter vindo à cabeça dele, o que ele fez lá atrás com o seu pai Isaque, quando enganou seu pai, já que não via muito bem lá na situação com Esaú. Agora é ele que estava vendo pouco, não é? E ele mal podia enxergar, por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e os abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria a sua face novamente, agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel. E os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre Efraim, o mais novo. Embora este fosse mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés e lhe disse: não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita na cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir Israel disse a Jacó: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Muito bem. Irmãos, aqui eu tive que fazer algumas escolhas doídas, porque tem tanta informação aqui, deu muita vontade de dividir essa mensagem em 2. Tem muita coisa bacana aqui, tem informações maravilhosas sobre a doutrina da eleição aqui. Mas vamos deixar isso para outro dia.
Hoje vamos trabalhar com esta ideia de como nós podemos olhar a nossa vida na perspectiva da morte e fazer diferente. Vamos pensar nessas bênçãos aqui, ou na bênção de Efraim, que Jacó pronunciou a Efraim e a Manassés. O texto nos diz que Jacó já não enxergava. José, então, ele aproxima seus filhos, já grandões, e o texto diz que Jacó os colocou no colo. Existem muitas possibilidades de tradução aqui. Eu acho um pouco difícil que Jacó tivesse condições de botar 2 galalais sentados nas suas pernas já bem velhinhas. O mais normal, o mais provável, é que os dois tenham se ajoelhado rente às suas pernas, ao seu corpo, um à direita e outro à esquerda, e ele então os tivesse abraçado, até porque mais adiante vemos que José também se curva diante dele, próximo a ele com o rosto em terra. Então o mais provável que tenha sido um momento aqui de grande quebrantamento, um momento muito especial, eles se ajuntando, ajoelhados aos pés do seu avô, que os abraçou e os abençoou. Jacó, que há pouco tempo atrás, 17 anos atrás que seja, algum tempo atrás, ele se lamentava, ele era bom de negócio de morte, nós já falamos sobre isso, Qualquer coisa ele dizia, eu quero a morte, eu quero morrer e tal, e lá para o faraó não foi diferente. Ele lamentava muito, muito, muito a perda do seu filho favorito, muitos lamentos. Ele agora simplesmente, ele tem junto dele não somente o seu querido filho José, filho de Raquel, mas ele agora tem também o mais improvável e inesperado, que são também seus netos, as gerações que estão por vir. Eu acredito que isso tudo está envolvido neste momento de Jacó, com muita gratidão, exposto aqui no verso 11, tudo vem à cabeça de Jacó, quando ele diz, nunca pensei que veria a sua face novamente, ele olhando para José, isso aqui provavelmente foi com lágrimas, eu nunca pensei que fosse ver você de novo, e agora Deus me concede, que Jacó é esse? Deus me concede ver também seus filhos, meus netos. Irmãos, isso é muito especial. Eu creio que os seus netos estão chegando no momento da vida de Jacó muito bacana, porque este é um homem diferente de 17 anos atrás. É um homem que, diante da morte, começa a reconhecer que Deus esteve com ele todos os dias de sua vida, apesar dele não ter vivido assim. Muitas vezes. Mas me parece que Jacó, ele surpreendeu José quando ele pronuncia a bênção impondo as mãos não sobre o mais velho Manassés, mas ele impõe a sua mão direita, no caso, sobre o mais novo Efraim. E é muito provável que José tivesse tido já conhecimento do histórico passado, não é? De Jacó com Esaú, enquanto vivia na casa de Jacó com Rebeca. E ele ficou muito preocupado com essa questão da bênção para o mais velho, a questão de primogenitude, enfim. Ele fica meio angustiado com isso, vemos isso nos versos 13 e 14, mas depois nós vemos nos 15 e 16 que a coisa não andou como ele queria. A bênção, uma bênção especial, é mais uma confissão de fé do que uma bênção. É mais uma declaração de que Jacó, ele agora, às beiras da morte, ele enxerga a sua vida em outra perspectiva. Esses versículos 15 e 16, para nós que estamos mais familiarizados com o nosso querido Jacó, um homem que deu trabalho para Deus e teve muito trabalho para viver com uma autonomia burra, com uma independência insana, tantas vezes conhecendo a Deus, tomou decisões tão erradas, julgando que Deus ou estava atrasado ou não fez o que ele queria.
E Deus cuidando apenas dele e provendo para que ele fosse aquilo que Deus decidiu que ele seria. Agora, essa declaração de fé, essa confissão de fé que Jacó faz, neste momento onde ele abençoa seus netos e seu filho, é algo extraordinário. É obra de Deus no coração de um homem, nem que ele tenha que ter chegado aos 147 anos para aprender isso. Olha o que diz nos versos 15 e 16. E abençoa José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Irmãos, quem é este homem? É aquele mesmo que foi tocado na coxa lá no Val do Jaboque? É aquele mesmo que fez escolhas interesseiras e oportunistas, enganou, manipulou, não negava que Deus existia, mas dava 1000 cambalhotas para fazer aquilo que ele julgava melhor para ele? Jacó, agora diante da morte, está tendo uma outra visão, melhor, é isso mesmo, está tendo uma outra visão de sua vida. Essa bênção, ela está cheia de testemunhos, cheia de confissão. E há aqui um contraste absurdo, gritante, com aquelas palavras lá do capítulo 47, verso 9, que Jacó proferiu para o faraó. Não, faraó, meus dias são horrorosos, só angústia, só tristeza, terrível. Que contraste, quem é essa pessoa? Nós encontramos nessa bênção aqui, nesta confissão, nesse testemunho. Em primeiro lugar, a gente vê o Deus, Jacó falando do seu Deus, mas agora com grande temor, relacionando a este Deus, que ele reconhece como seu, como também o de Abraão e de Isaque. O Deus que tinha feito e renovado o pacto que fez com Abraão e Isaque, renovou esse pacto com ele. Ele reconhece nessa confissão que Deus manteve este pacto, Deus cuidou de Jacó e conforme Deus prometeu, disse que ele voltaria para a sua terra e ele sabe que na morte ele vai já fazer o pedido para José para que o enterre lá em Macpelá, na região de Canaã. Num segundo momento, Jacó, espetacularmente, ele finalmente reconheceu que Deus cuidou dele como seu pastor. José declara: o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O que a morte não faz, hein? O que uma sepulturazinha não faz? O Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Irmãos, a mente e o coração deste homem estão completamente afetados, porque ele testemunha que todas as promessas que Deus fez para ele, Deus cumpriu. Até o inesperado, o improvável José ressurge do nada. Não somente vindo da morte, mas como um libertador, como um salvador da parte de Deus, para livrar o povo, a sua descendência da extinção, e dali vir um povo chamado o povo de Deus, o Israel, como nação. Ele agora olha para a sua vida e vê, puxa vida, quanto tempo eu perdi com uma autossuficiência, com um desprezo a Deus, com uma inversão de prioridades, com manipulações, com enganos. Usei a minha inteligência para o mal, usei minhas habilidades para enganar, para manipular. Sempre fui tão bom em tudo que fiz, mas fiz muitas vezes apenas para satisfazer meus interesses, e Deus era apenas o meu ajudante de luxo, era aquele que eu dizia que era o Deus de Abraão e de Isaque, mas não era ainda o de Jacó.
Gastamos tempo demais, perdemos tempo demais na nossa vida, atribuindo ao tempo de igreja, atribuindo ao que eu já fiz, deixei de fazer, como se isso fosse o que determina o que você é hoje. Perdemos tempo, jogamos tempo no lixo. Tempo que poderíamos estar desfrutando de uma companhia carinhosa do bom pastor que é Cristo, nos apacentando não somente na aflição, mas nos apacentando também na alegria, no prazer, na gratidão, mesmo em meio às aflições. Porque julgamos que temos sempre uma ideia melhor e que é uma certa perda de tempo gastar todas as minhas energias e o melhor que eu tenho dentro de igreja. Eu sou crente, posso ser crente em casa. Você já falou isso. A maioria aqui já fez isso, já falou isso. Vou na igreja para quê? Nesses casos, acabamos nos julgando tão bons e os outros piores, que esquecemos que somos pecadores e que Deus morreu por mim e por aqueles que eu não quero estar do lado. E que merecemos todos o inferno. E Deus, pela sua graça, nos reconciliou com Ele mesmo através de Jesus Cristo. E não fizemos nada por isso, porque morto não pode fazer nada. Em terceiro lugar, nós vemos aqui o reconhecimento de Deus, ou de Jacó, de que Deus foi o grande provedor da sua vida, o guardador. Ele menciona aqui nos versos, lá, ele está citando o capítulo 32, versos 22 a 32, né? Quando aquela presença de Deus na figura do anjo ali lhe toca na coxa, aquele homem que surge no caminho no Val do Jaboque. Aquele lugar depois é chamado de Peniel, o lugar que Deus me tocou, mas eu estou em pé, Ele me deixou vivo. Irmãos, como poderia haver um contraste tão grande como esse na história desse homem? Aquele testemunho que deu para o faraó lá atrás e esse momento extraordinário, isso aqui me afetou muito. Um homem que teve uma sequência enorme de enganos, manipulações, tristezas reais, muitas delas duras, aquela luta que ele teve por Rebeca e depois ter que ter atrelado a ele mais 3 esposas. Num contexto daquela época, daquela cultura, com um tio mau à beça, Labão, mas que não era muito pior do que o próprio Jacó naquelas circunstâncias. O fato é que Jacó testemunhou que o Senhor foi seu pastor o tempo todo, agora. Porque se ele tivesse tido esta mentalidade lá, ele teria mais temor ao Senhor. Ele gastaria mais tempo de joelhos, clamando direção de Deus e não agindo impulsivamente, de acordo com os seus interesses. Ele demorou a parar diante do Senhor e declarar: o Senhor foi meu pastor o tempo todo, ou é o meu pastor sempre. Demorou demais. Interessante quando José fala isso aqui neste trecho, versos 15 e 16, o Senhor foi meu pastor o tempo todo. Está claro que José sabe, não estão excluídos aqui, José não está negando os seus fracassos. Jacó. Jacó não está negando os seus fracassos, sua incompetência, seu egoísmo, seus sofrimentos, muitos. Ele não está negando isso não, quando ele diz que o Senhor foi meu pastor o tempo todo. Mas agora, no final da sua vida, no alto dos seus 47 anos e nos últimos fôlegos, ele vê tudo isso numa perspectiva completamente diferente. Enquanto o nosso bom pastor, ele nos faz repousar em pastos verdes, conforme o capítulo 23 de Salmo, verso 2, ele também é conosco no vale da sombra e da morte, conforme diz o verso 4 do Salmo 23.
Eu creio que tudo isso está incluso nessa confissão de Jacó. Irmãos, isso é tão significativo. Essa compreensão de que Deus foi com ele nos bons momentos verdejantes. E Deus também era o seu pastor no vale da sombra da morte. Que nem que tenha sido nos 147 anos, aconteceu algo extraordinário na vida de Jacó. Com isso, eu gostaria que nós relembrássemos o Salmo 23. Vamos ler juntos essa gloriosa confissão, que precisa ser o que cremos. Se de fato queremos viver a vida numa perspectiva honrosa, digna, dependente de Deus, não dependente da morte para que isso aconteça, precisamos compreender o que está nesse salmo. Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Eu creio que Jacó entendeu isso. Demorou. Mas ele entendeu, ainda que esse salmo tenha sido escrito bem depois dos dias de Jacó. Irmão, Jacó passou a entender que cada evento da sua vida foi uma parte da vontade soberana de Deus para ele. E que Deus estava guiando a sua vida, levando a sua vida, moldando a sua vida, ensinando Jacó em meio a cada uma daquelas adversidades. Jacó entendeu isso, finalmente ele entendeu. Mas dando uma voltada rápida aqui nos versos 13 e 14, que aconteceu ali, só para a gente não passar direto para este momento de troca de mãos. Quando José viu que seu pai inverteu as mãos ali, dando a primazia para Efraim, no lugar de Manassés, me parece que ele não gostou. O texto indica isso nos versos 17 e 18. Ele ficou meio incomodado, ficou aflito. Mas Jacó, no alto da sua vida espiritual, que aconteceu junto com os últimos momentos de vida, Jacó estava totalmente ciente do que estava fazendo. Foi algo fruto seguramente de uma interferência divina no coração, na mente, na vontade daquele homem agora que entende que Deus esteve com ele em todos os seus caminhos. E não há mais nenhuma discussão sobre isso. Simplesmente José para de falar e se submete à autoridade de um pai, do seu pai agora, um pai amadurecido espiritualmente, aos 147 anos de vida, com poucas horas, talvez ainda, de vida vivida ou humana. Depois disso, Jacó se volta novamente para José, e José lhe abençoa, dizendo: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, perceba o que está acontecendo, José é o mais novo. Irmãos, é impossível não tocar, pelo menos, como se vê eleição nisso aqui, soberania de Deus sobre a vida de quem Ele quer. Agora, José é o absolutamente improvável. É aquele que recebe bênçãos especiais.
da parte de Deus por meio de Jacó. Todo o contexto que envolveu Raquel, nós vemos que Judá, filho de Lia, é o camarada citado, né, da grande tribo de Judá. José nem sequer é mencionado como um patriarca, como um líder de alguma tribo de Israel. Mas é assim mesmo que Deus faz. Deus levanta quem Ele quer do nada e transforma essas pessoas em tudo aquilo que Ele quer. Deus pega um Jacó, o mais improvável homem, se olhar para o caráter do começo da sua vida, uma grande parte da sua vida. E Deus coloca Jacó do jeito que Ele quer, lhe permitindo duras aflições, por escolhas próprias, por decisões erradas, mas dizendo o tempo todo: Jacó, eu vou ser contigo o tempo todo. Eu não te largo. Até você chegar no ponto que Jacó chegou. O Senhor foi meu pastor durante toda a minha vida. Isso é espetacular. E agora ele... Já li esse texto? Já li? Ainda não, né? Vamos ler. Estou para morrer. Ainda não li. Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados, e você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Irmãos, sabemos que nem José e nem Jacó voltaram à terra da promessa antes de morrerem e serem sepultados lá. Eles tomaram definitivamente a terra, ocupando suas sepulturas em Canaã. Mas com um momento muito especial de transmissão de herança, algo diferente do que a gente está acostumado a pensar, Jacó dá aquela posse, que tem muito de espiritual nesta realidade da terra de Canaã, né? Jacó dá a José a posse da terra. Mas que terra é essa? Provavelmente, irmãos, é a terra de Siquém. Aquela terra que Rúben, um dos filhos de Jacó, foi lá e matou todo mundo. Estão lembrados disso? Que acabou Jacó possuindo toda aquela região ali, que administrou o gado seu e o de Labão e todas aquelas situações que nós vimos naquela época. Ele enriqueceu muito, se tornou proprietário daquelas terras. Aqui é um conflito, aqui é uma discussão muito grande na crítica textual, porque o texto nos diz que Jacó conquistou essa terra, ele diz, né, com espada e arco, e a gente vê lá no texto da ocupação de Siquém que ele comprou aquela terra. Então há provavelmente algum conflito aqui de crítica textual, mas o fato é que lá em Siquém, região de Canaã, foi onde os ossos de José foram levados. Depois dele ser embalsamado e sepultado dentro dos ritos egípcios, nós vemos lá, se você pegar o capítulo 50, verso 25, a gente vai ver mais à frente, você vai ver que depois dos ritos egípcios, ele é levado, retirado da sepultura e levado para a terra de seus pais. Josué 24, 23, 32 vai confirmar isso. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Muito bem, meus irmãos. A vida para Jacó ficou diferente quando ele olhou a sua vida na perspectiva da sua morte. Mudou tudo. Quando ele olhou a sua vida na perspectiva da sua morte, ele reconheceu que Deus esteve com ele durante toda a sua jornada, nos momentos difíceis de pastos verdejantes, nos fáceis de pastos verdejantes, nos momentos difíceis dos vales de sombra e morte. Ele finalmente para e reconhece que Deus esteve com eles em todos esses momentos, mas nos últimos momentos de vida, aos 147 anos de idade. Agora, depois de perceber que a mão de Deus sempre foi com ele, sempre esteve com ele, aí ele pode ver ou pôde perceber que a sua vida não era apenas uma longa sequência de dores, tristezas, como muitos de nós podemos já ter passado por situações
intensas, e talvez você esteja ainda vivendo situações de dores difíceis, lutas longas já de muito tempo. Mas Jacó só percebeu que Deus era com ele, conforme lhe prometeu que estaria com ele em todos os momentos, só percebeu isso com um coração grato, lá quando estava para morrer. Ele agora percebe que todas aquelas sequências de eventos na sua vida estavam todas debaixo de um plano soberano de Deus para cumprir seus propósitos. Porém, Jacó, ele sofreu mais do que precisava, muito mais, porque até então, irmãos, santidade nunca foi tão importante quanto prazer para Jacó. E é aqui que nós fracassamos. É aqui que chega um momento na nossa vida onde nós temos que parar e pensar, eu estou esperando fazer 147 anos para começar a olhar a minha vida em outra perspectiva? Acho que a maioria de nós não vai chegar lá. É melhor começar a reavaliar sua vida agora. Porque para muitos de nós também, santidade ainda não é mais importante que prazer. Muitos de nós ainda abrem mão de uma vida cheia de temor ao Senhor pelos interesses temporários mais banais, mas que causam um prazer intenso no momento que você está desfrutando deles. E tem muitas pessoas, crentes até, viciados em prazer. E a santidade se torna um obstáculo para você poder chegar nos seus alvos de sucesso, de poder, de riqueza. E muitos vêm com muitas boas intenções para o corpo de Cristo, a igreja, mas não conseguem ir alcançar, completar nenhum propósito, cheio de potenciais, conhecendo a Deus, não conseguem chegar a nenhum alvo tão bem desejados, porque ainda são viciados nos seus prazeres de ter, comprar, poder, fazer. Jacó era assim. Santidade ainda lhe atrapalhava. Irmãos, as pessoas não verão Cristo em nós, enquanto o prazer for mais importante que a pureza e a santidade. E quando a pureza e a santidade for a sua prioridade, certamente aquilo que você vai desfrutar de prazer será tão mais gostoso, será tão mais prazeroso, que você vai poder olhar para trás e ver assim, puxa vida, quanto tempo eu perdi. O meu desejo é que você não precise chegar no final da sua vida com um tubo na sua garganta ou numa dor muito grande para ter gratidão, para ter contentamento, para ter esta postura de desejar o Senhor como seu pastor. Aquele que cuida de você no vale da sombra e da morte é o mesmo que cuida de você nos pastos verdejantes, com água boa. É o mesmo. Não demore, não espere a morte para contemplar Deus em todos os seus caminhos e o adorar, bendizê-lo, servi-lo. E não tornar com as suas escolhas e decisões afetadas pela ausência da morte. Como o pastor Jonathan disse, eu não posso viver sem pensar na morte. Que as suas escolhas, que as suas decisões possam estar tão afetadas pela realidade de que ninguém sabe se vai chegar em casa hoje, que eu vivo agora,
com contentamento, com gratidão, com adoração, com reconhecimento, não botando o prazer num lugar maior do que o da santidade e da pureza que é devida a Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Oremos. Santíssimo Deus, Pai de amor, nosso bom pastor, muito obrigado por podermos refletir neste momento tão especial na vida do teu servo Jacó. Como é bom poder falar agora do teu servo Jacó. Aquele que o Senhor moldou durante toda uma existência, que poderia ter sido diferente se ele não fosse tão apaixonado pelos seus próprios prazeres. Mas o Senhor decidiu assim, e Jacó, ainda nos que tenha sido aos 147 anos, chegou esse momento tão glorioso de dizer que o Senhor foi meu pastor em todos os momentos da minha história. Ó Deus querido, ajuda-nos a não ter esta crise de prioridades, ó Pai. Prazer, que a cobiça da vida, que as coisas que nos interessam, as paixões deste mundo, ó Deus, não sejam maiores do que o nosso desejo de uma vida santificada, comprometida, cheia de temor ao Senhor e gratidão, de temor por sair de debaixo do teu pastoreio, da tua soberana vontade, da condição de servo. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, a amar o Senhor e vivenciar isso através de uma vida realmente comprometida com o Senhor como nosso bom pastor. Muito obrigado, Pai. Eu peço em nome de Jesus que se alguém aqui compreendeu, ó Pai, que apenas saber, conhecer, saber de Deus, ler a Bíblia, vir à igreja, Jacó acho que fazia tudo isso, Senhor, mas apenas como mais uma regrinha de manipulação para poder fazer o que ele queria, para dizer para os outros que ele era o descendente de Abraão e de Isaque, mas não tinha o Senhor como seu pastor ainda. Eu peço em nome de Jesus que haja arrependimento agora, que haja confissão de pecados, que haja uma renúncia, ó Deus, da busca pelo prazer a qualquer preço, busca do sucesso, a busca do ter, do fazer, que isso seja em nome de Jesus substituído pelo quebrantamento de coração, arrependimento e uma busca intensa de uma vida santificada, separada para o Senhor. Assim eu te peço, muitíssimo agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, ainda de pé. Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Eu convido para estarem me auxiliando os diáconos Leandro e Gerson, os seminaristas Jean, os irmãos Eber, Jean e Paulo Lírio, por favor. É muito bacana chegar ao final desta mensagem celebrando a ceia do Senhor, porque nós falamos de separação, de santidade e pureza. Isso só é possível se o que aconteceu na cruz não for uma lembrança oportunista. Se o que aconteceu na cruz, o ter conhecimento do que aconteceu na cruz não ser apenas uma forma de achar que eu posso manipular a minha vida cristã. Exemplo, hoje é dia de ceia, gente, vamos para a igreja, somos crentes, temos que ir para a ceia. Pouca diferença vai fazer se santidade não for ainda a sua prioridade, não estiver acima do prazer. Eu acho não, né? Prazer sem santidade é achar que você pode se alegrar sem Deus. Complicado. Até pode,
Mas essa alegria nunca vai ser suficiente. Como um drogado, você vai sempre precisar de mais. Mas se a nossa alegria está depositada num profundo temor a Deus e numa vida comprometida com a santificação, a alegria, por menor que seja, ela sempre será suficiente. Supridora, consoladora, encorajadora, porque ela vem das mãos do Senhor. E participar desta mesa tem tudo a ver com o que acabamos de dizer. Porque esta é a mesa daqueles que aprenderam a ter alegria do jeito do Senhor. Essa é a mesa daqueles que aprenderam a alegrar-se com Deus, a terem alegria na obra de Cristo em nosso favor. Porque, irmãos, é para trazer muita alegria o fato de saber que